Bem-vindo ao canal. Eu sou Roberto Takani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de planta em vaso de forma técnica, mas numa linguagem bem simples. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Hilar Santa Mônica. Ajude você também. Peço também a sua ajuda para o nosso canal. Uma ajuda, né? Clicando no joinha, no inscrever e também no sininho. E com isso vocês vão receber notificações quando o canal tiver novos vídeos, tá certo? Hoje o assunto é não muito bonito, né? de se dizer aqui, mas é sobre morte súbita das plantas. Por que isso acontece? Podemos evitar esse tipo de coisa? Essa pergunta foi encaminhada pela Denise, de Belém do Pará. Obrigado, Denise, tá certo? Achei bem interessante, importante passar essa informação para vocês, tá certo? Eu tenho um playlist, uma seção de vídeos que fala de doenças, pragas e problemas fisiológicos, tá certo? Se vocês puderem assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui no izinho, seria bem interessante, tá? E bem instrutivo, tá certo? Confesso a você, Denise, que eu já tive esse problema, tá certo? Eu tinha na minha coleção particular, principalmente de orquídeas, né? E a gente sempre comprava orquídeas para deixar nessa coleção, separado da parte produtiva, né? E confesso a você que eu perdi, não foi uma, não foi duas, várias orquídeas, ocasionado por essa morte súbita, tá certo? Muitas eu não descobri até hoje por que aconteceu isso, tá certo? Então, eu vou tentar aqui falar, né, as possibilidades de ocorrência, tá, desse tipo de coisa, né, que acontece do nada, tá certo? Então, vamos lá, né? Eu vou colocar aqui 3 tópicos que podem ter ocasionado a morte súbita, tá certo? Elas podem ter sido ocasionado pelo processo simplesmente fisiológico da planta, tá certo? A gente vai comentar isso, tá? Processos biológicos, que é o que eu mais acredito que tenha sido com as minhas orquídeas, tá certo? Não sei com relação às suas plantas. E o terceiro tópico, principalmente contaminantes, né, químicos, tá certo? Então, vamos comentar um pouquinho sobre esses 3 tópicos, itens, né, que eu acho bem interessante a gente deixar claro aqui, né, tá? Que pode acontecer com qualquer um, tá certo? Com relação à fisiologia das plantas, né, a gente pode, eu já citei aqui vários, né, por exemplo, o próprio frio, né, principalmente o caso das geadas, tá, pode ser um item, pode ser ocasionado pela parte nutricional também, mas no caso da nutricional, ela vai levar um tempo até que a planta tenha o seu esgotamento total, então não é praticamente súbita, tá certo? E também pode ser causado por algum tipo de problema na variedade genética, tá certo? Então, esse tipo de problemas a gente já constatou em algumas situações, em algumas variedades, né, na verdade, não é nem a parte não é nem a parte de inserção de genes, é a parte, na verdade, da variedade mesmo das plantas que acabam tendo esse tipo de problemas, tá certo? Então, na verdade, esse item é extremamente complicado dizer a vocês, porque se no caso, né, se no caso
de problema com o ser humano, a gente tem vários problemas aí que ainda não se tem soluções, né? Imagine em caso de plantas, tá? Mas não, eu acredito que não seja esse problema, tá? A gente vai citar agora, né, que pode ser o problema, tá certo? No segundo tópico, né, que são, eu falo que são problemas de origem biológicas, tá certo? Podem ser, no caso, fungos, bactérias, né? Mas normalmente, no caso de fungos e bactérias, a gente consegue, tá, a sua identificação, tá, ok? Em alguns casos pode ser até complicado, tá certo? E além desses dois, né, fungos, bactérias, né, a gente tem um problema que é muito pouco estudado, né, que são os causados pelas viroses, né, pelos vírus, né. A gente está passando por uma situação atualmente com relação a isso, tá certo? Já se passaram mais de um ano e a gente não tem, digamos assim, um conhecimento pleno dessas viroses, principalmente com relação à sua mutação, né, à sua propagação e assim por diante. Muitas vezes, né, as plantas que a gente acaba adquirindo, elas já têm uma concentração de virose dentro dessas plantas, né, e de repente ela pode dar essa morte súbita, ok? Eu já fiz alguns testes com relação a essas plantas que acabaram morrendo, né? Acabaram tendo esse tipo de problema. Cheguei a pegar o exudado dessas plantas, né, e coloquei e inoculei, né? Injetei isso, né? Em outras plantas e realmente eu tive essa morte súbita nessas outras plantas, tá? Isso não significa que eu tive, na verdade, o sucesso, tá certo, na contaminação de outras plantas, mas ficou evidente que possivelmente, né, as minhas plantas morreram, tá, por algum tipo de virose ou algum outro tipo de micro-organismos que a gente transmitiu para as plantas com, na verdade, com as seivas dessas plantas que morreram, tá certo? Então, é muito difícil dizer, porque a gente precisaria fazer uma análise, né, digamos assim, por fotografia eletrônica, e isso aí custa muito dinheiro, então acabamos não fazendo esse tipo de teste, tá certo? E o terceiro item também que a gente pode citar aqui como o caso pode ocasionar a morte súbita, né? Contaminação do substrato ou do vaso mesmo, né? Então, a contaminação química, tá certo? Ela pode ser basicamente em duas frentes, né? Uma com herbicidas, né? Uma muito comum que a gente vê, que que a gente tem percebido em várias visitas a produtores, né? Que é a presença de elementos como herbicidas, né? No solo, no substrato ou ainda nas paredes do vaso, que depois pode contaminar a cultura, tá certo? Esse herbicida mais clássico que a gente conhece é a base de 2,4-D, tá? Esse herbicida, né, ela na verdade é muito pouco degradado, ou seja, ela persiste no substrato por muito tempo, no vaso por muito tempo. E caso você não tome cuidado, você utilize, ou mesmo você utilizando substrato que não contenha ela, mas se colocar numa bandeja ou num vaso que esteja contaminado, ela pode causar esse tipo de problema nas plantas, tá? Então tem que tomar muito cuidado, né, com relação a esses itens, né? Não só o substrato, tá, como o material que você utiliza. E outras contaminações químicas, né, pode ser causado por exemplo, metais pesados, né, que podem interferir, podem até, né, causar esse tipo de problema, tá certo? Então,
são contaminações químicas, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente no cultivo, né, na propagação e no uso desses materiais, tá certo? Então, são essas três, digamos assim, frentes, né, que pode ocasionar esse tipo de problema de morte súbita, tá certo? Ah, esqueci de mais uma, né, que não é muito comum, tá? Mas em regiões que você tem muito relâmpago, né? Tá? Então a descarga elétrica pode ocasionar a morte de plantas, né? A gente vê isso muito, por exemplo, em palmeiras, tá certo? Então até plantas em vasos, caso ela tenha descarga elétrica, você pode ter essa morte praticamente instantânea, ok? Vocês viram que essa pergunta, tá certo? Muito interessante, acabei fazendo esse vídeo, né? Que pode ajudar o pessoal com relação a cultivo de plantas, evitando ou diminuindo né, a possibilidade de ter a morte súbita, tá certo? Agora, eu confesso a vocês que tem muitas situações que a gente acabou não descobrindo o que foi, né, qual foi o agente e assim por diante, tá certo? Então, são situações que a gente tem que ficar de olho, né? Eu vi situações em que um ex-funcionário colocou herbicida na caixa de água que fazia a distribuição para a rega de todas as culturas, né? E o produtor acabou tendo um prejuízo gigantesco e assim por diante. Então a gente tem que ficar de olho com relação a esses tipos de problemas também, tá certo? Caso você tenha tido alguma dúvida, alguma sugestão, encaminhe para a gente, isso ajuda muito o nosso canal, tá certo? E não esqueça, dê um clique, né, no joinha, no inscrever-se e aperte o sininho preto que tem aí no seu monitor, tá certo? Isso ajuda muito a gente, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples, para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Como em todos os vídeos, eu dedico o vídeo para uma instituição filantrópica, né? E hoje estamos dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Essa entidade recolhe meninas, tá, que tiveram problemas com abuso sexual, né? Meninas e crianças, né? E a gente tem ajudado essa entidade também. Se você puder ajudá-los, também seria bem interessante. Qualquer material é muito bem-vindo, tá certo? Livros, roupas usadas, alimento não perecível, tudo o que você puder doar, tá certo? Também peço ajuda para o nosso canal, tá certo? Como de praxe, né? Eu peço que vocês cliquem no joinha, no inscrever-se, tá? E também nesse sininho preto, né? Que ajuda muito a gente aqui, tá certo? Conto com a sua colaboração. Aguardo você no próximo vídeo, tá? E muito obrigado.